Vamos agora ouvir mais um pouco da abertura da fala deste depoente tão significativo na CPMI do INSS. Vamos ouvir. 8 milhões de páginas de documentos, dos quais são plenamente capazes de comprovar a efetiva prestação de serviço da empresa Prospect a diversas associações. Tais elementos demonstram de forma inequívoca que na condição de dirigente da Prospect, jamais fui responsável pelo recrutamento de associados, tampouco exerci qualquer ingerência sobre a inserção de dados no sistema do INSS. Todos os serviços contratados pelas associações tinham como destinatário final o próprio associado aposentado, beneficiário direto das atividades desempenhadas. A documentação que será entregue à autoridade policial evidencia que, por meio da Prospect, foram emitidas apólices de seguro funeral, oferecido um clube de benefício com empresas parceiras, concedidos com descontos em farmácias conveniadas, além de disponibilizado o acesso à plataforma de cursos em diversas áreas, entre outros serviços que foram efetivamente prestados e usufruídos pelos associados. Assim, os mais de 180 gigabytes de informação, que ultrapassam 18 milhões de páginas, são suficientes para pôr fim às narrativas mentirosas até aqui disseminadas, as quais foram induzidas às sociedades pelos senhores já mencionados, com claro intuito de me difamar e deturpar a realidade dos fatos. Após iniciados os esclarecimentos perante a Polícia Federal, em tempo oportuno, perante essa comissão, reitero que jamais me ausentei de minhas responsabilidades. Sempre estive e continuarei estando à disposição da Justiça, comparecendo sempre que convocado e prestando todos os esclarecimentos necessários sobre os meus atos. Para o bom andamento deste processo, destaco que toda a minha prosperidade é fruto de trabalho honesto e dedicado. Nunca possuí patrimônio oriundo de roubo ou de qualquer prática ilícita, tampouco ocultei bens, seja no Brasil ou no exterior. De fato, possuo uma propriedade fora do país, que foi adquirida após uma venda de um imóvel aqui no Distrito Federal, de maneira absolutamente lícita e com o intuito de expandir a minha atividade empresarial por meio de uma empresa que nada se relaciona com o objeto da Prospect. Ressalto mais uma vez que muitos dos senhores, bem como toda a opinião pública, foram induzidas por dois senhores já citados a viver uma história emocionante, mas a verdade é que tudo que me envolve é tão somente fatos do mundo empresarial privado, onde a utilização e a prestação dos serviços às associações e os aposentados foram efetivos. É dever desta comissão quais foram, de fato, as atitudes do governo federal no sentido de resolver a situação enfrentada pelos aposentados, inclusive assegurando o devido reembolso àqueles que eventualmente tenham sofrido descontos indevidos. Para tanto, é imprescindível fazer uma distinção fundamental. A minha empresa sempre prestou serviço a associações, tendo como destinatário final o aposentado associado, mas sem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre os descontos incidentes em seus benefícios previdenciários. Tais descontos eram realizados diretamente pelas associações. Assim, caso algum aposentado tenha sofrido descontos indevidos, a responsabilidade a ser apurada recai sobre as associações que eventualmente promoveram a inclusão dessas pessoas em seus quadros associativos e sem a devida anuência. E jamais sobre a minha empresa, que se limitava à prestação de serviços contratados por tais entidades. É dever dessa CPMI reconhecer a necessidade de implantação de critérios mais rigorosos e modernos, capazes de assegurar maior segurança e transparência no processo de filiação de associados às entidades representativas. Providência que também deve ser considerada pelo governo federal como medida essencial de proteção aos aposentados. É igualmente importante compreender que a pasta da Previdência ela é complexa por natureza, tendo ao longo na história contado com diferentes estruturas, gestores e políticas que compõem o intrincado sistema previdenciário brasileiro. Por esta razão, merece, no mínimo, o nosso respeito pela árdua missão de atuar em favor de milhões de brasileiros que dela dependem.
Registro ainda o devido reconhecimento às lideranças sindicais, confederações e associações, que efetivamente contribuem para aproximar e atender essa vasta massa de cidadãos. Deixo aqui o meu apreço a todos que desempenham esse papel social de relevância inquestionável. Registro também o meu reconhecimento aos empresários e empresárias que atuam nas diversas áreas do setor privado e reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Por fim, gostaria de registrar que responderei todas as perguntas de Vossas Excelências, desde que formuladas com educação, cordialidade e dentro dos limites da ética, observando, sobretudo, o meu direito constitucional de não à autoincriminação. Isso justifica não apenas como garantia fundamental, mas também porque ainda existem diligências policiais em andamento, cujos elementos não são integralmente acessíveis nem por mim e nem a minha defesa, e nem mesmo a esta comissão. Muito obrigado, desejo um bom trabalho a esta comissão e que a verdade prevaleça. Terminada. Presidente, só mais uma fala. Acabamos de ouvir, portanto, a fala de abertura de responderei àquelas que me forem. Antônio Camilo. Ele voltou a falar? Porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigida a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Bom, estamos em Breaking News aqui na CNN Brasil. Nós temos aqui a transmissão pela TV Senado e ocorreu ali quase que eles, sem querer, a transmissão retornou alguns segundos, por isso que a gente ouviu novamente o fim da fala deste depoente. Portanto, nós temos um dos mais importantes nomes, conhecido como careca do INSS, de nome Antônio Carlos Camilo Antunes.